fica assim pra gente é aquele Maracanã de mais de 100 mil pessoas, né? E a oportunidade de jogar no Maracanã, até para os grandes jogadores brasileiros de todo o mundo, é uma coisa especial. Primeiro eu vim fazer um teste aí, né? Convidado, tinha sido convidado por carta pelo Fluminense no meio do ano e depois pelo Botafogo. O dirigente que comandava a base lá do Fluminense passou pro Botafogo, ele tinha feito convite, sabia? E eu acabei vindo pro Botafogo no começo do ano, de 65. E o Botafogo saiu em excursão e não viajaram aí alguns que tinham algum problema. O Manga, que estava se recuperando e depois viajou para se incorporar à delegação. O Garrincha, o Quarentinha, o Zagallo, e mais alguns, né, que não tinham viajado, ficavam e treinavam com juvenis naquela época, né, o que hoje são os juniores, naquela época eram juvenis, onde eu estava fazendo parte, estava começando. Então é inesquecível, claro, né? A primeira vez, quer dizer, memória era do garoto do interior, principalmente aquelas decisões do Santos e Botafogo e o Santos e Milan no Mundial, né? Então, aquele garoto sonhando lá no interior. Depois, lá dentro, a primeira vez, foi uma coisa também marcante, né? Um selo assim, na minha memória. Foi a primeira vez que eu fui com... Já estava morando ali na concentração, a garotada de fora, né? Bom, então a gente também tinha oportunidade, de vez em quando, ia no ônibus com os jogadores para ver o jogo. Então a primeira vez foi assim, quer dizer, entrar no túnel e ver o gramado a nível dos olhos, à medida que vai subir nas escadas, né? Então aquela impressão é uma coisa, né, que ferra a memória. Eu tenho isso bem guardado, assim, é uma lembrança muito boa, essa primeira vez da grama do Maracanã, né? No momento, as decisões, foi o período que eu passei no Botafogo, de 65 a 70, foram muitas decisões, um período muito rico do Botafogo, foram muitas decisões. Agora, também a seleção brasileira jogava praticamente só no Maracanã, quando os jogos eram aqui no Brasil. Mas o que eu tenho guardado é que a gente ia àqueles jogos, ia na arquibancada, aqueles jogos dos times, né, de grandes países, grandes times que vinham jogar aqui, os jogadores pareciam turistas. Cada vez que eles chegavam para jogar uma partida, de onde fosse, eles entravam para fazer um reconhecimento e tal, mas todo mundo com máquina de gravar, de fotografar, né? Pareciam turistas do interior do Brasil ou de qualquer lugar do mundo que viesse como qualquer um. Também me faz recordar o carinho que grandes figuras do futebol tinham com o Maracanã, né? Dependências lá da Sudeste, grandes jogadores passaram a trabalhar no estádio, o Nilton Santos, o Pampolini. Então, andando com o Nilton Santos assim, no Maracanã, ele falava daquilo, porque o Maracanã sempre foi um estádio inacabado, lá por dentro, pelas suas entranhas, né? Aí foram conversar comigo no cantinho do campo, eu tenho até algumas fotos desse momento. E aí olhavam para mim, olhavam para o jogador, você não está vendo os jogadores aí? Você está diferente de todo mundo. Eu estava começando uma barbinha e um cabelo crescendo, que era muito típico da época, daquele período. E aí eles usaram até uma expressão engraçada hoje.
Ah, você não está parecendo um jogador de futebol, você está parecendo mais um tocador de guitarra, um cantor de iê, iê, iê. Na época o rock era iê, 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 né? Aí, no dia seguinte, quando eu voltei, aí havia uma ordem para a rouparia não me dar material, estava proibido de treinar e tal. Aí eu segui procurando meu rumo, meu caminho, né? E eu estava com meus filhos no dia que, a, que a morada se rompeu e algumas pessoas caíram, entendeu? Eu não gostaria de ter estado lá naquela hora, né? Foi uma coisa muito ruim. Maracanã Maracanã é o homem mais perto do céu.